the book of Revelation. Mas hoje à noite a gente está continuando o nosso estudo no livro de Apocalipse. And this evening we are in Revelation chapter 13. E hoje à noite a gente está em Apocalipse capítulo 13. So let's open up our Bibles to the 13th chapter of the book of Revelation. Então vamos abrir nossa Bíblia no 13º capítulo do livro de Apocalipse. And this evening we're going to spend time learning about the Antichrist. E hoje à noite a gente vai gastar um tempo aprendendo sobre o anticristo. So this is what we're going to do tonight. Então a gente vai fazer assim hoje à noite. We're going to read Revelation 13. Nós vamos ler Apocalipse 13. And then we're going to pray. E daí a gente vai orar. And then we're going to study this chapter together. E daí nós vamos estudar esse capítulo juntos. So follow with Elisa as we read Revelation 13. Então siga com a Elisa conforme a gente lê Apocalipse 13. A besta que saiu do mar. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a esperança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Let's pray. Vamos orar. Father, tonight as we learn about this individual known as the Antichrist, Pai, hoje à noite, conforme a gente aprende sobre esse indivíduo conhecido como Anticristo, I pray that you would give us a sober understanding of what is coming in the future. eu oro para que o Senhor nos dê um entendimento sóbrio com relação àquilo que está para vir no futuro. And I pray that the effect that it would have on us E eu oro para que o efeito que isso tenha em nós is greater devotion to you seja uma devoção ainda maior a Ti and a greater desire to reach people with the gospel of Christ. e um desejo maior de alcançar as pessoas com o Evangelho de Cristo. I pray that people would understand the necessity of faith in Jesus. Eu oro para que as pessoas entendam a necessidade da fé em Jesus. Lord, we are waiting for Jesus Christ, not Antichrist. Senhor, nós estamos esperando pelo Jesus Cristo, não pelo Anticristo. And we know that Jesus Christ is our Savior and great hope. E nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e nossa maior esperança. So teach us about the Antichrist. Então nos ensine sobre o Anticristo. But Lord, help us to fall more in love with Jesus Christ.
Mas, Senhor, nos ajude a cada vez mais nos apaixonarmos por Jesus Cristo. And we pray these things in the name of Jesus. E nós oramos essas coisas no nome de Jesus. Beleza. Revelation chapter 13 is a significant chapter in the book of Revelation Apocalipse capítulo 13 é um capítulo importante no livro de Apocalipse. because this chapter focuses in on one of the key characters during the tribulation. Porque esse capítulo se foca em um dos personagens-chave desse livro de Apocalipse. The Bible tells us that there is an individual that is coming in the future A Bíblia nos diz que existe um indivíduo que virá no futuro, who will become a world leader. que irá se tornar um líder mundial. And the world is going to worship this man as God. E o mundo irá adorar esse homem como sendo Deus. And in the book of 1 John, E no livro de 1 João, this individual is referred to as the Antichrist. esse indivíduo é mencionado como sendo o anticristo. Here in Revelation 13, God gives to us specific details about this individual. E aqui em Apocalipse 13, Deus nos dá detalhes específicos sobre esse indivíduo. But besides the Mas Antichrist, além do anticristo, we're also going to learn about another individual that the Bible refers to as the false prophet. a gente também vai aprender sobre um outro indivíduo que a Bíblia diz ser o falso profeta. And the false prophet is going to be the assistant to the E Antichrist. o falso profeta será o assistente do anticristo. And it's through the work of the false prophet that his job is to convince the world to worship the Antichrist. E o trabalho do falso profeta é convencer o mundo a adorar o anticristo. And so that's what we're going to learn about tonight. Então a gente vai aprender sobre isso hoje à noite. But as we prayed, I want to remind you, Mas como a gente orou, eu quero lembrar você, we have information about Antichrist here, nós temos informações aqui sobre o anticristo, but our focus and vision must always be on Jesus Christ. mas o nosso foco e a nossa visão estará sempre em Jesus Cristo. Alright? So, beginning in verses 1 through 10, Então, começando dos versos 1 ao 10, Revelation 13 teaches us about the Antichrist. Apocalipse 13 nos ensina sobre o anticristo. In verse 1, John tells us, No verso 1, João nos diz: Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea. Eu vi uma besta que saía do mar. Now, this beast that we're introduced to Essa besta a qual nós somos apresentados is a symbolic language é uma linguagem simbólica that describes the person and the power of the Antichrist. que descreve a pessoa e o poder do anticristo. Now, remember when we studied Revelation 6? Lembra quando a gente estudou Apocalipse 6? We learned a little bit about this coming world leader. A gente aprendeu um pouquinho sobre esse futuro líder mundial. We learned that the title Antichrist means to be against Christ, A gente aprendeu que esse título anticristo significa estar contra Cristo, but it also means to take the place of mas Christ. também significa tomar o lugar de Cristo. And so this coming world leader is going to be both. Então esse líder futuro mundial será ambos. First, he is someone that is against Christ. Primeiro, ele é alguém que é contra Cristo. We're going to learn here in Revelation 13 that his actions and his words are 100% against A Jesus. gente vai aprender aqui em Apocalipse 13 que as ações dele e as palavras dele são 100% contra Jesus. But we also learn that the Antichrist is going to come in the place of Christ. Mas a gente também aprende que o anticristo virá no lugar de Cristo. Guys, you need to understand something. Gente, vocês têm que entender uma coisa. If you reject Jesus, you will embrace someone else. Se você rejeitar Jesus, você irá abraçar ou adotar uma outra pessoa como seu líder. It is impossible to reject Jesus and accept nothing in its place. É impossível você rejeitar Jesus e não aceitar nada no lugar dele. If you reject Jesus, you will worship someone or something else. Se você rejeitar Jesus, você irá adorar alguém ou alguma outra coisa. And because the world is rejecting Christ, E porque o mundo está rejeitando Cristo,
Cristo. And we know that the world is looking for someone to save us from all of our global E problems. a gente sabe que o mundo está procurando alguém que nos salve de todos os nossos problemas globais. And once in a while there is a world leader that comes onto the scene that the world is hoping that he might be the Messiah. E de vez em quando aparece um líder mundial em cena e o mundo todo olha para ele esperando que ele seja o Messias. But every person that the world has looked to, they've all fallen short. Mas todas as pessoas para as quais o mundo olhou e esperou algo, todas elas falharam. And think about Barack Obama. Pense no Barack Obama. 1 year ago, he was the most popular man in the world. Há um ano atrás ele era o homem mais popular do mundo. Today, in America alone, Hoje, só nos Estados Unidos, he has less than 50% approval rate. ele tem já uma taxa de aprovação de menos de 50%. And the country in Indonesia that built a statue for Barack Obama, E o país na Indonésia que construiu uma estátua para Barack Obama, they're already taking the statue down because they're frustrated with eles já it. estão derrubando essa estátua porque eles estão frustrados com ele. Guys, the world is looking for someone to call their savior. Gente, o mundo está procurando alguém a quem eles possam chamar de Salvador. Someone other than Jesus. Alguém que não seja Jesus. And when this individual arises, the world will finally feel like we have someone that can be our Messiah. E quando esse indivíduo se levantar, o mundo vai sentir, nossa, nós finalmente temos alguém que pode ser o nosso Messias. But he's going to be the counterfeit. Mas ele vai ser falso. He's not the real Messiah. Ele não é o Messias verdadeiro. Jesus is. Jesus é o Messias In fact, the verdadeiro. Bible refers to the Antichrist by other E names. na verdade a Bíblia menciona o anticristo usando outros In nomes. 2 Thessalonians 2, Em 2 Tessalonicenses 2, he's called the man of sin. ele é chamado o homem da iniquidade. In 2 Thessalonians 2, Em 2 Tessalonicenses 2, he's called the son of destruction. ele é chamado o filho da perdição. 2 Thessalonians Em 2, 2 Tessalonicenses 2, he's called the lawless one. ele é chamado de o iníquo. And here in Revelation E 13, aqui em Apocalipse 13, he's referred to as the beast. ele é mencionado como sendo a besta. So this gives to us an idea of heaven's perspective of this coming world leader. Então isso nos dá uma ideia da perspectiva do céu com relação a esse futuro líder mundial. Now let's continue to learn what the Bible teaches us about the Então Antichrist. vamos continuar a aprender o que a Bíblia nos ensina sobre o anticristo. Look at verses 1 and 2. Veja os versos 1 e 2. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Now to understand these words is not difficult. Então, para entender essas palavras não é difícil. To understand these words in Revelation 13, Para entender essas palavras em Apocalipse 13, we should all turn back to the Old Testament book of Daniel. nós todos devemos voltar ao livro do Antigo Testamento de Daniel. So let's all go back to the book of Daniel chapter 7. Então vamos voltar ao livro de Daniel, capítulo 7. The book of Daniel is really important if you want to understand the book of Revelation. O livro de Daniel é muito importante se você quer entender o livro de Apocalipse. The book of Daniel is the key to understanding Revelation. O livro de Daniel é a chave para entendermos Apocalipse. So you Bible students, remember that. Então vocês que são estudantes da Bíblia se lembrem disso. The book of Daniel is the key to understanding the book of Revelation. O livro de Daniel é a chave para entendermos o livro de Apocalipse. So in Daniel chapter 7, Então em Daniel capítulo 7, that was written 500 years before Christ, que foi escrito 500 anos antes de Cristo, we have the explanation to John's vision of Revelation 13. nós temos a explicação à visão de João em Apocalipse 13. Let's begin by looking at Daniel chapter 7, verses 1 through 8. Vamos começar vendo Daniel capítulo 7, do verso 1 até o verso 8. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar.
O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Now, to understand the meaning of this vision, E agora, para entender o significado dessa visão, go down to verse 15 of Daniel chapter 7, vá descendo até o verso 15 do capítulo 7 de Daniel. and let's look at verses 15 through 18. E vamos ver dos versos 15 até o verso 18. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu dando-me esta interpretação: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Now go down to verses 23 through 25. E agora desça dos versos 23 a 25. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará, que será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e muito tempo, de meio tempo. Alright, so go back to Daniel chapter 7 and let me help you understand what Daniel saw. Então vamos voltar para Daniel capítulo 7 e eu vou ajudar você a entender o que Daniel viu. Daniel chapter 7 verse 1 tells us that he had dreams and visions. Então Daniel capítulo 7 verso 1 nos diz que ele teve sonhos e visões. And in these dreams and visions, God gave to Daniel a detailed historical calendar of the future. E nesses sonhos e visões, Deus deu a Daniel um calendário histórico do futuro. Daniel was given insight to the coming world empires. Foi dada a Daniel essa visão, essa possibilidade de ver esses impérios do mundo que viria. We learned in this chapter that these beasts that Daniel saw, they represent kings and kingdoms. Nós aprendemos nesse capítulo que essas bestas que Daniel viu representam reinos e reis. So we learned that the first beast that Daniel saw Então a gente aprendeu que a primeira besta que Daniel viu was a lion that had the wings of eagles. era um leão que tinha asas de águia. When Daniel had this dream and vision, Quando Daniel teve esse sonho e essa visão, the most powerful empire in the world was the Babylonian Empire. o império mais poderoso no mundo era o Império Babilônico. And the Babylonian Empire was represented by a lion with the wings of E eagles. o Império Babilônico era representado por um leão com asas de águia. That's what this first beast represents. Então isso é o que essa primeira besta representa, The Babylonian Empire. o Império Babilônico. But then Daniel saw a second beast. Mas então Daniel viu uma segunda besta. And we learn in verse 5 that it was like a bear. E a gente aprende no verso 5 que ela tinha aparência de urso. And we see that it was raised up on one side, E a gente vê que ela foi erguida por um dos seus lados and it had 3 ribs in its mouth between its teeth. e tinha 3 costelas na sua boca entre os seus dentes. The bear represents the Medo-Persian Empire. E o
O urso representa o Império Medo-Persa. But the reason why it was raised on one side Mas a razão por que ele foi erguido em um dos seus lados is because the Medes would be stronger than the Persians. é porque os medos eram mais fortes do que os persas. And the 3 ribs represents the fact that the kingdom would be divided into 3 sections. E as 3 costelas representam o fato de que o reino seria dividido em 3 partes. And Daniel was alive to see that. E Daniel estava vivo para ver isso. After the Babylonian Empire, Depois do Império Babilônio, Daniel served as an ambassador under the Medo-Persian Empire. Daniel serviu como embaixador debaixo da autoridade do Império Medo-Persa. But then Daniel saw a 3rd beast. Mas então Daniel viu uma terceira besta. It was a leopard, E era um leopardo. and it had 4 E wings tinha 4 asas and 4 e heads. 4 cabeças. This represents the Grecian Empire. E isso representa o Império Grego. It's interesting, this is what people that don't believe in the Bible, they have a problem with this. E o interessante é que as pessoas que não creem na Bíblia têm um problema exatamente com isso. Because Daniel wrote these words before the rise of Alexander the Great. Porque Daniel escreveu essas palavras antes do surgimento de Alexandre o Grande. In Daniel chapter 8 Em Daniel capítulo 8, and Daniel chapter em 11, Daniel capítulo 11, there is detailed prophecy about the rise of Alexander the Great and his conquest of the world. existem profecias detalhadas sobre o surgimento de Alexandre o Grande e da sua conquista mundial. All of this before it happened. Tudo isso antes dos fatos realmente Here acontecerem. in Daniel chapter E 7, aqui em Daniel capítulo 7, the Grecian Empire is described with a leopard. o Império grego é descrito como sendo um leopardo. Leopard is a fast animal. Leopardo é um animal rápido. Just as Alexander the Great conquered the world with speed, Assim como Alexandre o Grande conquistou o mundo com velocidade. just like this leopard with 4 wings. Assim como esse leopardo com 4 asas. You know that by the time that Alexander was 30 years old, he went into his tent and he cried. Quando Alexandre o Grande tinha 30 anos, ele foi até a sua tenda e chorou. You want to know why? Quer saber por que ele chorou? Because there were no more countries to conquer. Porque não tinha mais país nenhum para ele conquistar. Think about that. Pense sobre isso. At the age of 30, Na idade de 30 anos, Alexander was known as the king of the world. Alexandre era conhecido como o rei do mundo. But this beast had 4 heads. Mas essa besta tinha 4 cabeças. When you look at history, Quando você olha para a história, for Daniel, he was looking ahead. para Daniel ele estava vendo isso à frente For dele. us, we look back. A gente está vendo isso atrás. And we learned that after the death of Alexander the Great, E a gente aprendeu que depois da morte de Alexandre o Grande, his kingdom was divided among his 4 top generals. o reino dele foi dividido entre os 4 generais dele. And so the first beast, Então a primeira besta, the Babylonian o Empire. Império Babilônico. The second A beast, segunda besta, the Medo-Persian o Empire. Império Medo-Persa. The third beast, A terceira besta, the Grecian o Empire. Império Grego. And then we learn about a 4th beast in verse 7. E daí no verso 7 a gente aprende sobre uma quarta besta. And this beast is a terrifying beast. E esse animal é um animal aterrorizante. As Daniel was looking forward, Então, conforme Daniel estava olhando adiante and dele, we look backward, e a gente está olhando atrás de nós no tempo, we know that this 4th beast represents the Roman Empire. a gente sabe que essa quarta besta representa o Império Romano. Rome conquered the world with absolute military force. A Roma conquistou o mundo com força militar absoluta. If you resisted Rome, Rome destroyed you. Se você resistisse a Roma, Roma te destruiria. Rome was like this terrifying beast. A Roma era como essa besta aterrorizante. But then something is interesting about this beast. Mas aí tem algo interessante com relação a essa besta. We learned that this beast had 10 horns. A gente aprendeu que essa besta tinha 10 chifres. And then later we learned that among these horns, there's another little horn. E a gente depois aprendeu que entre esses chifres havia um chifre pequeno. These 10 horns we learned from the book of Revelation. Esses 10 chifres a gente aprendeu no livro de Apocalipse. They represent a confederation of kingdoms. Eles representam uma confederação de reinos. The
The Roman Empire died in the 3rd century AD. O Império Romano morreu no 3º século depois de Cristo. But it didn't die because another kingdom conquered Rome. Mas ele não morreu porque outro reino conquistou Roma. Rome became internally sick because of its corruption. Roma se tornou internamente doente por causa da sua corrupção. And Rome died as if a man or a woman dies from an internal cancer. E o Império Romano morreu como uma mulher ou um homem morrem de um câncer interno. But what the Bible tells us is that in the time of the return of Christ, Mas o que a Bíblia nos diz é que no momento do retorno de Cristo, there will be a revival of the old Roman Empire. haverá um reavivamento do antigo Império Romano. Europe is going to come back to life. A Europa irá voltar à vida. And here's what's exciting. E aqui tem uma coisa muito empolgante. Daniel chapter 2 tells us that Jesus will come back in the days of these kings. Daniel capítulo 2 nos diz que Jesus irá voltar nos dias desses reis. He tells us that the days of these kings will be for a short period. E ele nos diz que os dias desses reis terão um tempo curto de duração. And it's during the days of these kings that Jesus is coming back. E será durante os dias desses reis que Jesus voltará. I believe that we are witnessing the revival of the Roman Empire right now. E eu creio que a gente está testemunhando o reavivamento do Império Romano agora. You know, after World War II, the continent of Europe was devastated. Depois da Segunda Guerra Mundial, o continente da Europa foi devastado. The World War had devastated the countries of Europe. A Guerra Mundial devastou os países europeus. And yet, in less than 60 years, E ainda assim, em menos de 60 anos, the world has witnessed something astonishing. o mundo testemunhou uma coisa incrível. The European continent has come back to life. O continente europeu voltou à vida. And it's become united, and it's become the European Union. E se tornou, se uniu e se tornou essa União Europeia. It has one military, Ele tem um exército, it has one currency, tem uma moeda, and people can travel freely within the countries e as pessoas podem viajar livremente entre os países, because they are a united Europe. porque eles são essa Europa unida, unificada. And I remember reading a few years ago on a magazine. It's a non-Christian business magazine that is recognized in the world. E eu me lembro alguns anos atrás de estar lendo uma revista não cristã, uma revista de negócios. And on the front cover of this magazine, E na página principal, na capa dessa revista, it says the revival of the Roman Empire. dizia assim, o reavivamento do Império Romano. Radical, just like the Bible said it would happen. Exatamente como a Bíblia falou que aconteceria. Just like the Bible said. Hey, Rome is going to die, but from Rome, it's going to be revived and a new confederation of nations is going to come out. Exatamente como a Bíblia falou. Roma irá morrer, mas de Roma irá surgir uma nova confederação. And guys, here we are, and we're seeing it. Gente, e aqui estamos nós assistindo tudo isso. All you have to do is open your eyes, turn on the news, open a magazine. Tudo que você tem que fazer é abrir seus olhos, assistir um jornal, abrir uma revista. Get on the internet, learn about the European Union. E vá para a internet, aprenda sobre a União Europeia. The old Roman Empire is coming back to life. O antigo Império Romano está voltando à vida. And here's what's exciting. E aqui é que vem a parte empolgante. The Bible tells us that the life of this revived Roman Empire is only for a short period. A Bíblia nos fala que a vida desse Império Romano reavivado durará um tempo curto. And it's during this period that Jesus is coming back. Será durante esse período que Jesus voltará. Alright, so let's use some logic here. Então vamos usar um pouco de lógica aqui. Europe is revived. A Europa já foi reavivada. It's only going to be in existence for a short period. E isso só durará por um tempo curto. Jesus is coming back in that period. E Jesus voltará dentro desse período. So what does that mean? Então o que isso quer dizer? You better be ready. É melhor você estar pronto. I need to be ready. É melhor eu estar pronto. Because with all the likeliness, or with all the likeliness, Com toda a probabilidade, there you go. We are probably going to be the generation that will see the return of Christ. nós provavelmente seremos a geração que verá o retorno de Cristo.
Isn't that awesome? Não é incrível isso? For thousands of years, people have been waiting to see what we get to see right now. Por milhares de anos, as pessoas têm esperado para ver o que a gente vai poder ver agora. People in the Old Testament, Pessoas no Antigo Testamento, people in the New Testament, pessoas no Novo Testamento. they have been writing about E elas this. escreveram sobre isso. And we get to see it happen with our E a eyes. gente vai poder ver isso acontecer com os nossos olhos. This is why it is not time to be lazy E spiritually. é por isso que não é momento de sermos preguiçosos espiritualmente. It is not time to be apathetic as a Christian. Não é tempo de sermos cristãos It's apáticos. time to wake up. É hora de acordar. That's what Paul says. Wake up. É o que Paulo diz, acorde. Because the time of the return of Christ is at our door. Porque a hora do retorno de Cristo está à porta. And so John here in Revelation 13, Então João aqui em Apocalipse he 13, sees a beast, and it's the same beast that Daniel saw in chapter 7. ele vê uma besta, e é a mesma besta que Daniel viu no capítulo 7. This beast that John saw Essa besta que João viu was the confederation, the totality of all the kingdoms in its terror. era a confederação, a totalidade de todos esses reinos no seu terror máximo. In fact, back in Revelation 13, look at how John describes this beast. E na verdade, voltando em Apocalipse 13, veja como João descreve essa besta. He says it has 7 Ele heads. diz que tem 7 cabeças. We learn in Revelation 17:9 E a gente aprende em Apocalipse 17:9 that those 7 heads represents 7 kingdoms. que essas 7 cabeças representam 7 reinos. We're going to learn more about these kingdoms when we get to Revelation E 17. a gente vai aprender mais sobre esses reinos quando chegarmos em Apocalipse 17. And he says that there are 10 E horns. ele diz que há 10 chifres. And on those 10 horns are 10 crowns. E nesses 10 chifres há 10 coroas. And we learn again in Revelation 17 that those 10 horns represents 10 kings. E a gente aprende de novo em Apocalipse 17 que esses 10 chifres representam 10 reis. So apparently this is what's going to happen. Então, aparentemente, o que vai acontecer é isso. As we watch Europe rising again from the dead, Conforme a gente assiste a Europa ressuscitar dos mortos, these nations will form a confederation that will be governed by 10 European leaders. essas nações irão formar uma confederação que será governada por 10 líderes europeus. Each one of these leaders will be responsible for a different section in this revived Roman Empire. E cada um desses líderes será responsável por uma seção diferente nesse Império Romano reavivado. Now this is going to be more than just Europe. Então isso será mais do que só a Europa. Remember that the Roman Empire also included Africa and parts of the Middle East. Então lembre-se que o Império Romano também tinha anexado partes da África e partes do Oriente Médio. It also included Turkey. E também incluía a Turquia. And so this revived Roman Empire will be divided into sections. Então esse Império Romano reavivado será dividido em seções. And these sections will be governed by 10 leaders. E essas seções, esses fortes, serão governados por 10 líderes. But eventually, among these leaders, there will arise one leader called the Mas Antichrist. eventualmente entre esses líderes será levantado um líder chamado Anticristo. And these 10 leaders will give to the Antichrist the full control of this revived Roman Empire. E esses 10 líderes darão ao Anticristo o controle completo desse Império Romano reavivado. Now here's what's exciting. Então aqui vem a parte empolgante. Remember we learned as we were talking about the rapture of the church Lembra quando a gente aprendeu, quando a gente estava falando do arrebatamento da igreja, that there is strong evidence from 2 Thessalonians 2 que existem evidências fortes em 2 Tessalonicenses 2, that God will rapture His church. He will take His church to heaven before the Antichrist can be revealed on the planet. que Deus irá arrebatar a sua igreja, levar a sua igreja para o céu antes do Anticristo ser revelado na terra. And that means we better be ready. Isso quer dizer então que é melhor você estar aqui. I personally believe Eu pessoalmente acredito that there is strong possibilities que existem possibilidades fortes that the Antichrist is already here. que o Anticristo já esteja aqui. Somewhere on this planet, Em algum lugar desse planeta, he's making a name for himself in politics and in the economy. ele
está construindo um nome para si no meio da política e da economia. And I'll tell you what, our world is desperate for someone like the Antichrist. E eu te digo, o nosso mundo está desesperado em encontrar alguém como o anticristo. The world is in panic because of the economy. O mundo está entrando em pânico por causa da economia. The world is in panic because of the possibility of a new pandemic. O mundo está em pânico com a possibilidade de uma nova pandemia. The world is in panic because of the wars. O mundo está em pânico por causa das guerras. And I'll tell you what, the world is waiting for someone that could provide the answers. E eu te digo que o mundo está esperando encontrar alguém que possa dar respostas. So it seems that the timing is ready for the Antichrist to be revealed. Então parece que o tempo é o ideal para que o anticristo seja revelado. But I believe that there's strong evidence that it can't be revealed until the church is taken out of here. Mas eu creio nessa evidência forte de que ele não pode ser revelado até que a igreja seja levada daqui. So that means that Jesus can take the church at any moment. Isso quer dizer então que Jesus pode levar a igreja a qualquer momento. Maybe tonight. Talvez hoje à noite. That's the possibility of what we're talking about. Essa é a possibilidade disso que a gente está falando. Now listen to what the Bible tells us. Então agora escute o que a Bíblia nos diz. I want you to notice here in Revelation 13 verses 1 and 2 Eu quero que você perceba aqui em Apocalipse 13, verso 1 e 2, that when John listed the beasts that Daniel saw in chapter 7, que quando João então listou essas bestas que Daniel viu no capítulo 7, he listed them backwards. ele listou elas ao contrário. And here's the reason why. E a razão é essa. Because for Daniel, it was all prophecy. Porque para Daniel era tudo profecia. For John, it was all history. E para o João era tudo história. So looking forward, he began with the lion and ended with the Antichrist. Então olhando adiante, Daniel começou com o leão e terminou com o anticristo. For John, he begins with the Antichrist and he ends back with the lion. Para o João, ele começou com o anticristo e terminou lá atrás com o leão. And so that's what we learn here. Então é isso que a gente aprende aqui. That the Antichrist is going to arise out of this revived Roman Empire. Que o anticristo irá ressurgir desse império romano reavivado. So keep your eyes on what's happening in Europe right now. Então fique atento com relação ao que está acontecendo na Europa agora. As we begin to see the movement of a United States of Europe, Conforme a gente começa a ver esse movimento desses Estados Unidos da Europa, things are being prepared for the coming of the Antichrist. as coisas estão sendo preparadas para a vinda do anticristo. And the Antichrist will be the ruling individual on the earth during the tribulation period. E o anticristo será o indivíduo que estará governando a terra durante o período da tribulação. And with that introduction, look at verse 3. Então, com essa introdução, veja agora o verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Now this has two possible meanings. Então, isso tem dois significados possíveis. First, as we learned, it could be a reference to the revival of the Roman Empire. Primeiro, como a gente aprendeu, poderia ser uma referência a essa reestruturação do Império Romano. Rome died, Roma morreu, but it's going to come back to life. mas irá voltar à vida. But there is also another possibility. Mas há também uma outra possibilidade. The word here in verse 3, O mundo aqui no verso 3, that the beast is mortally wounded. a palavra aqui no verso 3 é que a besta foi ferida mortalmente. It literally means to be killed, to be assassinated. E isso significa literalmente ser morto, ser assassinado. In Revelation Em 5:6, Apocalipse 5:6, it's the same word that is used in speaking about Jesus, essa mesma palavra é usada ao falar de Jesus, referring to his death on the cross. com referência à sua morte na cruz. With that in mind, Com isso em mente, this could be a prophecy isso também poderia ser uma profecia that during the tribulation, que durante a tribulação, this political leader will be assassinated. esse líder político será assassinado. The same way that many world leaders have been killed, Da mesma forma como muitos líderes mundiais já foram mortos, someone will kill this world leader. alguém irá matar esse líder mundial. But something astonishing happens. Mas algo impressionante acontece. He comes back to life. Ele volta à vida.
And when he comes back to life, he will be possessed by Satan himself. E quando ele voltar à vida, ele estará possesso por Satanás. And this Antichrist being brought back to life will then demand that the world worships him as God. E esse anticristo, tendo voltado à vida, irá agora ordenar que o mundo lhe adore como Deus. And his desecration against God in the temple. E essa I don't know another word. His blasphemy. Essa blasfêmia dele contra Deus no templo. What's that? Desconsagração. Right. So his blasphemy in the temple. Então essa blasfêmia que ele irá executar no templo is going to bring in the wrath of God. Trará então a ira de Deus para o planeta Terra. But the world is going to worship this God. Mas o mundo irá adorar esse cara. Because they're going to be amazed by his resurrection. Porque o mundo estará maravilhado com a ressurreição dele. Now look at verses 3 and 4. Então veja os versos 3 e 4. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? So here we see that during the tribulation that the world will be amazed by this world leader. Então aqui a gente vê que durante a tribulação o mundo estará maravilhado com esse líder mundial. And I want you to notice that they're not only going to worship the Antichrist, but they're also going to worship Satan. Então eu quero que você perceba que eles não adorarão apenas o anticristo, mas adorarão a Satanás. By adoring the Antichrist, they are going to adore Satan himself. Porque em adorar ao anticristo, eles estarão adorando ao próprio Satanás. But I want you to look at the amazement of the world. Mas eu quero que você olhe para esse maravilhamento do mundo. We first see that they're going to be amazed by his uniqueness. Primeiro a gente vai ver que o mundo estará maravilhado com a singularidade dele. They're saying, who is like the beast? Eles estão dizendo quem é como a besta. For example, in Daniel chapter 9 verse 27. Por exemplo, em Daniel capítulo 9, verso 27. The Bible tells us that the Antichrist is going to establish peace in the Middle East. A Bíblia nos diz que o anticristo irá estabelecer a paz no Oriente Médio. Think about that. Pense sobre isso. Someone that is able to bring peace between Jews and Arabs. Alguém que seja capaz de trazer a paz entre os judeus e os árabes. No world leader has been able to accomplish that yet. Nenhum líder mundial foi capaz de fazer isso até hoje. But Daniel 9:27 says, hey, the Antichrist is going to do that. Mas Daniel 9:27 diz, olha, o anticristo vai fazer isso. And so the world is going to look at this guy and say, well, this guy is worth following because no one can bring peace to the Middle East like this guy did. Então o mundo vai olhar para esse cara e vai dizer, esse cara sim é digno de ser seguido, porque ninguém foi capaz de trazer paz para o Oriente Médio, e ele sim. We also see that the world is amazed by his strength. E a gente também vê que o mundo está maravilhado com a força dele. It says, who is able to wage war with him? E diz quem é capaz de guerrear contra a besta. Not only will his military power be the strongest power on the world, Não apenas o poder militar dele será o poder mais forte no mundo. but we also learn from 2 Thessalonians 2 Mas a gente também aprende em 2 Tessalonicenses 2 that Satan will enable the Antichrist to do supernatural signs and wonders. Satanás irá capacitar o anticristo a executar sinais e maravilhas. And no one will be able to successfully oppose him E ninguém será capaz de se opor a ele com sucesso, because he will be able to function against them with signs and wonders. porque ele será capaz de exercer sinais e maravilhas contra essas The pessoas. world's just marveling over this guy. Então, o que é maravilhoso com relação a esse cara? Verses 5 and 6. Versos 5 e 6. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 vezes. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Did you notice how many times the word blaspheme appeared? Você percebeu quantas vezes a palavra blasfêmia apareceu? This is what the Antichrist is going to do. Então é isso que o anticristo irá fazer. By his actions and by his words, he is going to be against God. Através dos seus atos e das suas palavras, ele estará contra Deus. He is going to blaspheme him in everything that he says and does. E ele irá blasfemar contra Deus em tudo que ele diz
diz e faz. The climax of his blasphemy, O clímax da sua blasfêmia, the Bible tells us in 3 places. a Bíblia nos fala sobre isso em 3 lugares. In Daniel 9:27, Em Daniel 9:27, Matthew 24, Mateus 24 and 2 Thessalonians 2. e 2 Tessalonicenses 2. The Bible tells us that the Antichrist is going to go into the rebuilt temple in Jerusalem, A Bíblia nos fala que o anticristo entrará no templo reconstruído em Jerusalém, and he's going to go into the holy e place, ele entrará então no lugar santo, and he's going to declare himself to be God. e ele irá se declarar ser Deus. And he's going to demand the world to worship him. E ele exigirá que o mundo o adore. And that is going to be the climax of his E blasphemy. esse será o clímax da blasfêmia do anticristo. And as a result, God is going to pour out his wrath on the planet. E como resultado, Deus irá derramar a sua ira no planeta. Verse 7. Verso 7. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Now these people that are referred to in verse 7, Essas pessoas que são mencionadas no verso 7 it refers to people that are on earth when the rapture happens, são pessoas que estarão na terra quando o arrebatamento acontecer, but because they're not Christians, they don't go to heaven. mas por não serem cristãs não irão para o céu. But on the earth, they realize that the Bible is true and they were wrong, Mas na terra, então, elas irão perceber que a Bíblia era a verdade e eles estavam errados. and so they give their hearts to Jesus. Então elas irão entregar os seus corações a Jesus. But during the tribulation, the Antichrist is going to make it universal law for it to be a crime if you're a Christian. Mas durante a tribulação, o anticristo irá então decretar essa lei universal de que será um crime ser cristão. And the Antichrist will arrest and execute every person who becomes a Christian during the tribulation. E o anticristo irá prender e executar todas as pessoas que se tornarem cristãs durante a tribulação. So if you're here on the earth after the rapture, Então, se você estiver aqui na terra depois do arrebatamento, and you give your heart to Christ, e você entregar o seu coração para Cristo, the Antichrist will make it a universal law to start hunting you down. o anticristo decretará uma lei universal para começar a perseguir você. And you will be arrested, E você será preso, and you will be executed for being a Christian. e você será executado por ser um cristão. And notice that authority was given to the Antichrist over every tribe, tongue, and nation. E perceba que a autoridade foi dada ao anticristo sobre toda a tribo, língua e nação. There is no country you can run to and find refuge for being a Christian. Não haverá nenhum país para o qual você poderá fugir para encontrar refúgio contra o anticristo. The Antichrist will hunt you and kill you. O anticristo irá te caçar e vai te matar. And that's confirmed in Revelation chapter 20, verse 4. E isso é confirmado em Apocalipse 20, verso 4. Look at verse 8. Veja o verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. The world is going to worship the Antichrist because the world is going to be convinced the Antichrist is God. O mundo irá adorar o anticristo porque estará convencido de que o anticristo é Deus. You know, one of the most predominant religions in the world Uma das religiões mais predominantes do mundo is called the New Age movement. é chamado movimento Nova Era. Many of the religions that are in the world today, the pagan religions, they all fall under the category of the New Age movement. Muitas das religiões, as religiões pagãs atuais do mundo, estão seguindo essa categoria do movimento Nova Era. And the premise of the New Age movement is that we are all gods. E a premissa do movimento Nova Era é de que todos nós somos deuses. But the teaching of the New Age is an old lie. Mas esse ensinamento da Nova Era é uma mentira antiga. There's nothing new about the New Age. Não tem nada novo com relação à Nova Era. It goes all the way back to Genesis 3. E isso volta lá para Gênesis 3. Remember when the devil lied to Eve and said, "You can become like God"? Lembra quando Satanás mentiu para Eva e disse, você pode ser como Deus? Guys, that was the start of the New Age movement. Gente, esse foi o começo do movimento Nova Era. And the New Age movement are no longer those crazy people sitting on the side of the road with tarot cards. E o movimento Nova Era não é mais esse monte de gente louca sentada na beira da estrada. You know, some of the most powerful political leaders in the world are all followers and disciples of New Age religions. Alguns dos líderes políticos mais poderosos do mundo estão seguindo os ensinos do movimento Nova Era.
In fact, the United Nations, Na verdade, as Nações Unidas, if you look at the religion of the United Nations, it is an official New Age religious center. se você olhar para a religião das Nações Unidas, as Nações Unidas são, na verdade, um centro da nova era. Now, here's the reason why it's significant. Então, aqui vem a razão por que isso é importante. One of the big problems that evolutionists have Um dos grandes problemas que os evolucionistas têm is to provide answers between monkey and man. é conseguir dar as respostas entre o macaco e o homem. There is no evidence for transitional forms. Não existe uma evidência dessa forma transicional. Every possible explanation that has been given has all been proven as false. Qualquer explicação possível que já tenha sido dada já foi provada como sendo falsa. So the New Age movement has now provided an answer. Então, o movimento Nova Era agora proveu uma resposta. Mankind did not evolve from monkey to man. A humanidade não evoluiu de macaco até homem. Mankind jumped from monkey to man. A humanidade pulou do macaco para o homem. And it's referred to as the quantum leap. E isso é mencionado como sendo esse pulo quântico. Right? Now, the New Age movement believes that humanity is waiting for the next quantum leap. Então, o movimento Nova Era crê que a humanidade agora está esperando por esse outro pulo quântico. They believe that mankind is on the edge Eles creem então que a humanidade está à beira of jumping from humanity into the category of deity. está à beira desse pulo de ser humanos até essa categoria de deuses. That's why you have many of the actors in Hollywood É por isso que você tem muitos dos atores de Hollywood talking about going to the beach in California falando sobre ir à praia na Califórnia and speaking into the e waves. falar com as ondas do mar. I am God, I am God, I am God. Eu sou Deus, eu sou Deus. Guys, this is the mentality of the world. Gente, essa é a mentalidade do mundo. Now they believe that there is going to come the example of this quantum leap. E eles creem que ainda está por vir o exemplo desse pulo quântico. And that guy, the Bible refers to as the Antichrist. E esse cara é o cara que Bíblia diz ser o anticristo. But here's what the New Age teaches us. Mas aqui tem o que a nova era nos ensina. And guys, remember, these are not just crazy people. Então, gente, lembra, isso não é um monte de gente louca. The New Age teaches that what is stopping this quantum leap A nova era ensina que o que está impedindo que esse pulo quântico ocorra is the amount of negative energy that exists in our world. é a quantidade de energia negativa que existe no nosso mundo. And guess what the source of all this negative energy E is? adivinhe qual é a fonte dessa energia negativa? Christians. Os cristãos. And so they have suggested Então, o movimento Nova Era sugere that there is life in other worlds, in other planets, que há vida em outros planetas, where people are smarter than us and more advanced than us, onde as pessoas são mais inteligentes e mais avançadas que nós, because they've already reached their quantum leap. porque eles já deram esse pulo quântico. And you know what they say is going to happen? E sabe o que eles dizem que vai acontecer? One day they're going to come to Earth Um dia eles virão à Terra and just take away every Christian from the planet. e tirar todo o cristão do planeta. They're just going to disappear. A gente vai simplesmente desaparecer. And once all that negative energy is gone, E é assim que toda essa energia negativa tiver desaparecido, then we can start working towards global unification. então sim poderemos começar a trabalhar em direção a essa unificação global. Now, isn't that interesting? Isso não é interessante? You know, the New Age already have an explanation of what's going to happen with the rapture. Então a nova era já tem explicação com relação ao que vai acontecer no arrebatamento. So guys, keep this in mind. Então, gente, tenham isso em mente. The Antichrist is going to come. O anticristo virá, He's going to declare himself to be God. ele se declarará ser Deus, And because of the spiritual blindness in the e world, por causa da cegueira espiritual no mundo, the world is going to turn to him and worship him. o mundo se
voltará para ele e o adorará. Look at verses 9 and 10. Veja os versos 9 e 10. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Now, the person that is being spoken about here is a reference to the Antichrist. Então, a pessoa que é mencionada aqui, esse alguém, é uma referência ao anticristo. This is a word of encouragement for Christians that are going to be here on the earth during the tribulation. Essa é uma palavra de encorajamento para os cristãos que estarão aqui durante a tribulação. This is the promise. Essa é a promessa. The Antichrist is taking you into captivity. O anticristo está colocando você em cativeiro. But one day Jesus is going to come back and put the Antichrist into captivity. Mas um dia Jesus voltará e colocará o anticristo em cativeiro. The Antichrist is going to kill you with the sword. O anticristo irá matar você com a espada. But be encouraged, Mas seja encorajado, because Jesus is going to come back and kill the Antichrist with the sword. porque Jesus irá voltar e irá matar o anticristo com a espada. This is the word of encouragement for people that are going to be on the earth during the tribulation. Essa é a palavra de encorajamento para as pessoas que estarão na terra durante a tribulação. And we're going to see the end of the Antichrist when we get to Revelation chapter 19. E a gente vai ver o fim do anticristo quando chegarmos ao Apocalipse capítulo 19. And then in verses 11 through 18 we see the false prophet. E daí dos versos 11 a 18 a gente vê o falso profeta. Look at verse 11. Veja o verso 11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como o dragão. He's referred to as the false prophet in the book of Revelation. Ele é mencionado como sendo o falso profeta no livro de Apocalipse. Revelation 16, Apocalipse 16, Revelation 19, Apocalipse 19 and Revelation 20. e Apocalipse 20. So this is not a title that we invented for this guy. Então esse não é um título que a gente inventou para esse This is cara. what the Bible calls him. Essa é a forma como a Bíblia o chama. He's a false prophet. Ele é um falso profeta. And his main objective is to promote the E o Antichrist. seu objetivo principal é promover o anticristo. And here we see a counterfeit trinity, E aqui a gente vê uma trindade falsificada. a satanic trinity. Uma trindade satânica. The devil is the counterfeit of God the Father. O diabo age falsamente como sendo Deus o Pai. The Antichrist is a counterfeit of God the Son. O anticristo age falsamente como sendo Deus o Filho. And the false prophet is a counterfeit of the Holy Spirit. E o falso profeta age falsamente como sendo o Espírito Santo. So the same way that we understand the Holy Spirit exalting Jesus, Então, da mesma forma que nós entendemos o Espírito Santo exaltando a Jesus, the work of the false prophet is to exalt the Antichrist in the world. o trabalho do falso profeta é exaltar o anticristo no mundo. Now I want you to notice in verse 11 Eu quero que você perceba no verso 11, that we see that he had 2 horns like a lamb and spoke like a dragon. a gente vê que ele tinha 2 chifres como o cordeiro e falava como o dragão. 2 horns. 2 chifres. This represents his authority, Isso representa a autoridade but dele. it's less than the Mas Antichrist. é uma autoridade menor do que a do anticristo. So he has less horns than the Antichrist. Então ele tem menos chifres que o anticristo. He's like a lamb. E ele é como um cordeiro. That means that this guy is going to appear in humility. Isso quer dizer que esse homem vai surgir em humildade. You know, so don't wait for the guy with the horns and the pitchfork. Então não espere ver um cara com chifre e o tridente. He is going to be the guy that when he appears, the whole world is going to look at him and say, man, what a humble guy. That is a likable guy. Ele vai ser um cara que, quando ele surgir, o mundo todo vai olhar para ele e vai dizer, nossa, que homem humilde. Many Bible teachers believe Muitos mestres da Bíblia creem that the description of him as a lamb que essa descrição dele como cordeiro gives the possibility that this false prophet will be a prominent religious figure in the world. dá a possibilidade de que esse falso profeta seja um líder religioso proeminente. He's going to be someone that everyone knows. Ele será alguém conhecido por todo mundo. He's going to be a face that everyone is familiar with. Ele será um rosto familiar para todos. He's going to be someone, when he talks about God, the people listen. E ele será alguém que, quando falar sobre Deus, será ouvido por todos. And because he's respected as a man of God, E
porque ele é respeitado como homem de Deus, when he tells the world, hey, you know what, the Antichrist, he's God in human flesh. quando ele disserta ao mundo, sabe, o anticristo, ele é Deus em carne humana. The world is going to listen to him and follow him. O mundo irá ouvi-lo e irá segui-lo. Think about how much the Dalai Lama has influence on the world. Pense na influência que Dalai Lama tem sobre o mundo. Think about how much the Pope has influence on the world. Pense na influência que o Papa tem sobre o mundo. This false prophet will be someone with that kind of world recognition. Esse falso profeta será alguém com esse tipo de reconhecimento mundial. And the way that the world loved Pope John Paul for his humility, E a forma como o mundo amou o Papa João Paulo pela sua humildade, and the way the world listens to the Dalai Lama because of his popularity, e a maneira como o mundo escuta o Dalai Lama por causa da sua popularidade, they're going to love this false prophet. eles irão amar também esse falso profeta. And when he makes the announcement, guys, I just had a revelation. I discovered that this man is God in human flesh. E quando ele fizer esse anúncio, eu tive uma revelação, eu descobri que esse cara aqui é Deus em carne humana, The world's going to listen to him and follow him. o mundo irá ouvi-lo e irá segui-lo. That's why it says that he spoke like a dragon. E é por isso que diz que ele falava como dragão. Because his words are, the source of his words are all from the devil himself. Porque a fonte das suas palavras vem direto do diabo. Look at verse 20. Veja o verso 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. So again, like the Holy Spirit who exalts Christ, Então, de novo, assim como o Espírito Santo, que é aquele que exalta Cristo, this false prophet is going to exalt the Antichrist in the world. esse falso profeta irá exaltar o anticristo no mundo. And one of the ways he convinces them E uma das maneiras como ele irá convencer o mundo is with signs and wonders. é através de sinais e Look at maravilhas. verse 13. Veja o verso 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. So the Antichrist can do miracles, Então o anticristo pode fazer milagres, and this false prophet can do e miracles, esse falso profeta pode fazer milagres, and the people are going to run to that. e as pessoas irão correr para isso. Hey guys, this is a good warning for the church. E, gente, esse é um aviso bom para a igreja. So many Christians think that signs and wonders validates experiences in the world. Muitos cristãos pensam que sinais e maravilhas validam experiências no mundo. Even though it's not biblical, Apesar de não ser bíblico, just because it's supernatural, they think it validates the experience. só porque é algo sobrenatural, eles acreditam que isso valida ou torna aquela experiência real. So you have a lot of people going to church and they're just chasing after signs and wonders. Então muita gente vai à igreja e elas estão só correndo atrás de sinais e maravilhas. But guys, signs and wonders do not always validate the work of God. Mas, gente, sinais e maravilhas nem sempre afirmam a obra de Deus. You have to validate every experience with the Word of God. Você tem que sempre testar ou validar, afirmar essa experiência através da palavra de Deus. Guys, the devil can do signs and wonders. Gente, o diabo pode fazer sinais e maravilhas. The Antichrist, the false prophet, they're going to do signs and wonders. O anticristo, o falso profeta, eles irão fazer sinais, executar sinais e And maravilhas. the world is going to be convinced of that because of their signs and wonders. E o nosso mundo estará convencido disso por causa dos sinais e maravilhas. So guys, remember that the final test of every experience must be the Bible. Então, gente, se lembre que o teste final em relação a qualquer experiência deve ser a Bíblia. Now look at verses 14 and 15. Veja os versos 14 e 15. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo reviveram. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Now I understand these verses literally. E eu entendo esse verso de maneira literal. Remember in the book of Daniel chapter 3, Lembra no livro de Daniel, no capítulo 3, Nebuchadnezzar established a giant statue in Babylon, Nabucodonosor construiu uma estátua gigante na and Babilônia. he commanded everyone to bow down and worship that statue. E ele ordenou que todos se prostrassem e adorassem aquela estátua. And if you didn't do it,
you'd be killed. E se você não fizesse, você seria morto. That was a shadow of the coming rule of the Antichrist. Isso era uma sombra desse governo por vir do anticristo. Apparently, during the tribulation, Aparentemente, durante a tribulação, the false prophet will have a statue, an idol that is built in honor of the Antichrist. o falso profeta fará então com que uma estátua seja construída em honra ao anticristo. But what makes this image so unique Mas o que faz essa imagem ser tão singular is that it can talk. é porque essa imagem pode falar. Now, some people have tried to understand this with modern technology. E algumas pessoas tentam entender isso através da tecnologia moderna. We are the generation that are witnessing images with the ability to talk. Nós somos a geração que testemunha imagens que tem a habilidade de falar. With computers and technology, we're beginning to see robots and toys that will just respond to you when you talk to it. Então, com os computadores e a tecnologia, a gente começa a ver robôs e brinquedos que falam e respondem para você. I believe that this is something deeper. Mas eu creio que isso é algo mais profundo. In 1 Corinthians chapter 10, Em 1 Coríntios capítulo 10, Paul spoke about how pagans worshipped idols. Paulo falava de como os pagãos adoravam os ídolos. And in reality, they were worshiping E na demons. realidade, eles estavam adorando a demônios. I believe that in the future, there will be some form, some kind of image that is established, built in honor of the Antichrist. E eu creio que no futuro haverá algum tipo de forma, de imagem estabelecida em honra ao anticristo. And it will have the ability to speak because it's demon possessed. E terá a habilidade de falar porque será possuída pelo demônio. And the world is going to marvel after this. E o mundo irá se maravilhar com isso. And this is going to be further reason why to worship the Antichrist. E essa será também uma das razões por que adorar o anticristo. And then it reaches its climax in verses 16 through 18. E daí isso atinge o seu clímax dos versos 16 até o 18. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. We learned in Revelation chapter 3 verse 12 Nós aprendemos em Apocalipse capítulo 3, verso 12, that God's people will one day be marked with God's name. que o povo de Deus um dia será marcado pelo nome de Deus. Here we see that the people of the world will be marked with the name of the beast. E aqui a gente vê que as pessoas do mundo serão marcadas com o nome da besta. This marking will, it speaks of ownership, possession. Essa marca tem relação com possessão, com posse. And we learn from Revelation 14 E a gente aprende em Apocalipse 14 that whoever receives the mark of the beast que todo aquele que receber a marca da besta will have no possible hope of going to heaven. não terá mais esperança alguma de ir ao céu. Once you receive the mark, it's guaranteed you are going to hell. Uma vez que você receber essa marca, é garantido que você irá para o inferno. Now, what is this mark? Mas o que é essa marca? This mark is going to be some kind of identification Essa marca será algum tipo de identificação which incorporates you into the system of the kingdom of the Antichrist. que te incorpora no sistema do reinado do anticristo. This mark will give the ability to the Antichrist to know exactly where you are Essa marca dará a habilidade ao anticristo de saber exatamente onde você está and what you're doing. e o que você está fazendo. And this is your source for economy. E essa também será a sua fonte para atuar na economia. You cannot buy or sell without this mark. Você não pode comprar nem vender sem essa marca. And the mark will be placed into you physically, either in the forehead or your right hand. E essa marca será colocada fisicamente em você ou na testa ou na sua mão direita. Now, with the way that science is moving today, E agora, da forma como a ciência está se movendo nos dias de hoje, it's very possible that the mark of the beast will be in the form of some kind of microchip. é muito possível que essa marca da besta seja no formato de algum tipo de microchip.
that is implanted into people. que será implantado nas pessoas. In fact, there is a chip in existence called a biochip. E na verdade existe um chip que já existe chamado de biochip. It's a chip that it regenerates power through all the electricity that's in your body. É um chip que é recarregado e gera energia de novo através da eletricidade do corpo humano. And the moment you die, that biochip E dies. no momento que você morre, esse biochip morre. Right? And now it's interesting when you think about all the crime that's in the world, to actually not have to carry a credit card or cash, it sounds smart. E é interessante se você pensar em todo o crime que está ocorrendo agora, se você não tiver que carregar um cartão de crédito ou um dinheiro, na verdade isso é até inteligente. I mean, imagine people trying to rob you of money. Então eu tento imaginar as pessoas querendo roubar você. Give me your right hand. Me dá a sua mão direita. You know, and with the biochip, if you cut the hand off, the biochip, it doesn't work anymore. Porque com esse biochip, se você cortar a mão direita para roubar, o biochip não funciona mais. And plus, with this chip, everyone knows where you are. E também com esse chip, todo mundo sabe onde você está. And think about how smart it sounds when you think about all the kids that are missing and kids that have been kidnapped or lost. E pense como isso soa muito inteligente quando você para pensar nas crianças que desaparecem, que são sequestradas. We're already putting microchips into animals. A gente já está colocando esses microchips em animais. And you know what? People are already talking about the possibility of putting them into kids. E as pessoas já falam na possibilidade de colocar esses microchips em crianças. Think about it, always knowing where our children are. Então pense, você sempre vai saber onde seu filho está. It seems like a brilliant strategy. Parece uma estratégia brilhante. And guys, it's already in the world. E gente, isso já está aqui no mundo. Microchips are being implanted into people all the time. Microchips são implantados em pessoas o tempo todo, Especially into soldiers who are in the military. especialmente em soldados que fazem parte do exército. Because in times of war, soldiers can be taken captive or missing. Porque nas épocas de guerra, os soldados podem ser levados cativos ou desaparecerem. Governments now are beginning to put microchips into military soldiers. Os governos agora começam a implantar microchips nesses soldados do exército, So that soldiers will never be missing. para que esses soldados nunca desapareçam. Now, there have been some soldiers that have asked, gosh, man, does this mean I'm going to hell? I've got this microchip in my hand. Então, alguns soldados já perguntaram, será que significa que eu vou para o inferno porque eu tenho esse microchip na minha mão? And obviously the answer is no, because that microchip is not the mark of the beast. E, obviamente, a resposta é não, porque esse microchip dos soldados não é a marca da besta. It might be the mark of the United States of America, but it's not the mark of the Antichrist. Pode ser a marca dos Estados Unidos da América, mas não é a marca do anticristo. But guys, one day the Antichrist is going to establish the system. Mas, gente, um dia o anticristo irá estabelecer esse sistema. And my point is that the technology is already here. E o meu ponto é que se a tecnologia já existe agora, And we are already moving and functioning in a cashless society. e a gente já está se movendo e já funcionando como essa sociedade que não trabalha já com dinheiro. You know, most of us, we just carry credit cards and debit cards. A maioria de nós carrega cartão de crédito e cartão de débito. We'd rather carry that than a bunch of cash. A gente prefere carregar isso do que um monte de dinheiro. Guys, the next logical step is to have all that information in your hand or your forehead. Então, gente, o próximo passo lógico é ter toda essa informação na sua mão ou na sua testa. Guys, if the technology is already here, Gente, se a tecnologia já está aqui, já existe, and Europe is being revived, e a Europa está sendo reavivada, and Jesus is going to come back in the days of the revived Roman Empire. e Jesus irá voltar nos dias do Império Romano reavivado, I'm telling you, we need to be ready. então eu te digo que nós precisamos estar prontos. We do not have the time to play games with our faith in A Christ. gente não tem mais tempo de ficar brincando, jogando joguinhos com a nossa fé em Cristo. Now is the time to follow Jesus. Agora é a hora de seguir Jesus. Now is the time to open our mouths and tell people about Jesus. Agora é a hora de abrirmos a boca e falar sobre Jesus para as pessoas. Now is the time to pray. Agora é a hora de orar. Now is the time to read our Bibles and grow deeper in Christ. Agora é a hora de lermos as nossas Bíblias e nos aprofundarmos em Cristo. Not next year, Não ano que vem, not next week, não na semana que vem, now. agora. Because Jesus said, be ready, Porque Jesus disse, esteja pronto, be watching. esteja alerta, He said, I'm coming back. porque eu estou voltando. I'm coming back at a time that the world's not going to be expecting. E
E eu voltarei num momento em que o mundo não estará esperando. You should be watching. Mas você deve estar alerta. And James says, look, the Lord, He's at the door. E Tiago diz: o Senhor está à porta. He's knocking. E Ele está batendo. He's saying, I'm coming E Ele está back dizendo: soon. eu estou voltando em breve. This is why it's good to be a Christian. É por isso que é bom ser cristão. And this is why it is good to be living for Jesus right now. E é por isso que é bom estar vivendo para Jesus agora. Guys, the rapture is at the door. Gente, o arrebatamento está à porta. And the possibilities of it being tonight are very high. E a possibilidade de que aconteça hoje à noite é muito grande. Are you ready? Você está pronto? I can't think of a better way to respond to a message like this Eu não consigo pensar em uma maneira melhor de responder a uma mensagem como essa than to get our hearts right before God at the Lord's table. do que colocarmos o nosso coração diante de Deus e fazê-lo justo na mesa do Senhor. So what we've started to do is every Sunday we're going to celebrate communion together. Então o que a gente começou a fazer é que agora todo domingo nós vamos celebrar a ceia juntos. And so we're going to pray, Então nós vamos orar and Jude's going to come up and lead us in some songs. e a Ju vai vir para nos ensinar em algumas canções. And during the time of singing, I want to invite you, when you feel ready, just go to the table, receive the bread, receive the juice, go back and sit down. Então, durante esse momento em que nós estivermos cantando, eu quero te convidar para você se sentir pronto a ir até ali atrás, receber o pão, receber o suco e voltar para o seu lugar. Thank the Lord for what He did for you on Calvary. E agradeça o Senhor pelo que Ele fez por você no Calvário. Confess your sins to God. Confesse seus pecados a Deus. Be right before God. Se justifique diante de Deus. Just ask Him to make you ready for His coming. E peça para que Ele te prepare para a vinda dele. And right where you are, just receive the bread and juice. E daí, aonde você estiver aí sentado, receba o pão e o suco. And this is your personal connection with the living God. E essa é a sua conexão pessoal com Deus vivo. And so that's the way we're going to respond tonight to what we've learned. Essa é a forma como nós devemos responder ao que a gente escutou. Let's pray. Vamos orar. Father, tonight we want to thank you for Revelation 13. Pai, hoje à noite nós queremos te agradecer por Apocalipse 13. It's a very informative and heavy chapter. É um capítulo muito pesado. But Lord, we want to end by just responding, by just focusing on Jesus. Mas, Senhor, nós queremos terminar respondendo e nos focando em Jesus. We thank you that the Antichrist has no power over us Nós te agradecemos porque o anticristo não tem poder algum sobre nós. because we are the property of Jesus Christ. Porque nós somos propriedade de Jesus Cristo. Lord, we're trusting in Jesus as our one and only Savior. Senhor, nós confiamos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. And because of His death and resurrection, E por causa da morte e ressurreição de we're Jesus, forgiven of all of our sins. somos perdoados de todos os nossos pecados We're going to heaven. e vamos para o céu. And so tonight, I pray that you would prepare us E hoje à noite eu oro então que o Senhor nos prepare to go to the Lord's table para nos aproximarmos da mesa do Senhor and to worship you with communion. e para te adorarmos com a ceia. And let this be the night that if there's someone here that's not a Christian, they'll start trusting you as their Savior. E que hoje seja a noite para que, se há alguém aqui que não é cristão, que esse tome essa decisão agora. And if there are others that are living in sin, this would be the night they repent of it. E se há outros que estão vivendo em pecado, que essa seja a noite em que eles se arrependerão. And we pray, Lord, that we would be a people ready for the return of your Son. Nós oramos, Senhor, para que nós sejamos um povo pronto para o retorno do seu Filho. And we pray these things in the name of Jesus. E nós oramos essas coisas em nome de Jesus.